Você sabia que, depois dos 70 anos, mais de 30% das pessoas começam a apresentar perda de memória, dificuldade de foco e até episódios de confusão mental sem perceber? Em muitos casos, isso acontece de forma tão sutil que só se nota quando já está avançado. E o mais assustador, nem sempre tem a ver com doenças. Às vezes, é apenas o tempo passando, sem estímulo, sem conversa, sem novidade. Dona Lúcia, por exemplo, tem 74 anos, mora sozinha, é lúcida, simpática e adora conversar. Mas nos últimos meses, começou a esquecer onde deixava as chaves, repetia histórias e, de vez em quando, confundia os nomes dos netos. É a idade, ela dizia. Mas será mesmo? Enquanto isso, seu amigo de longa data, o seu Ernesto, com 78 anos, decidiu aprender italiano pelo celular. Sim, italiano. Todo dia ele estuda, meia hora, faz anotações, pratica frases com o espelho e até arrisca cantar óperas no quintal. Resultado: a memória está afiada, a alegria voltou e ele garante: nunca me senti tão vivo. Qual a diferença entre os dois? Estímulo, movimento, escolha. A verdade é que o cérebro, assim como os músculos, precisa ser usado, precisa ser provocado, desafiado, alimentado. E a boa notícia é: nunca é tarde para começar. A ciência mostra que o cérebro pode criar novas conexões mesmo aos 80, 90 ou 100 anos. O nome disso, neuroplasticidade. Um palavrão bonito, que na prática significa: sua mente ainda pode aprender, crescer, se renovar. Mas atenção, o tempo é um ladrão silencioso. Se a gente não faz nada, ele rouba pouco a pouco a nossa clareza, a nossa memória, a nossa presença. Então me diga, com sinceridade, você está cuidando da sua mente hoje? Nos próximos capítulos, vamos descobrir o que acontece com o cérebro após os 70, como evitar os erros mais comuns e quais atitudes simples podem transformar seu dia a dia. E você vai perceber, manter a mente ativa é mais fácil e mais prazeroso do que parece. Vamos juntos. Muita gente acredita que, quando chega aos 70, o cérebro simplesmente começa a desligar. Mas não é bem assim. Na verdade, ele continua funcionando, só que de um jeito diferente. E se a gente entende essas mudanças, dá para se adaptar e até melhorar. Vamos falar primeiro de uma palavra que parece complicada, mas é bem simples: sinapse. Sinapses são como pontes entre os neurônios. É por elas que as informações passam. Quando você lembra onde deixou os óculos, quando conta uma piada ou reconhece a voz do neto, tudo isso acontece por causa dessas pontes. Com o tempo, essas conexões podem enfraquecer. Mas atenção, elas não somem do nada. Elas só precisam ser usadas para continuar fortes. Imagine o seu cérebro como um jardim. Se você não rega, não cuida, o mato cresce, as flores secam e até as árvores mais antigas perdem o brilho. Mas, se você rega, aduba, mexe na terra, ele floresce, mesmo no inverno. O cérebro é assim: quanto mais você estimula, mais ele floresce. Depois dos 70, é normal perceber mais dificuldade para lembrar nomes, um tempo maior para se concentrar, um pouco menos de rapidez para fazer coisas novas. Mas isso não significa que você perdeu inteligência, nem que não pode mais aprender. Significa apenas que é preciso mudar a forma de usar o cérebro, com mais ritmo, com mais paciência, com mais carinho. E, acima de tudo, com novidade. Repetir os mesmos hábitos, assistir aos mesmos programas, falar sempre das mesmas coisas, faz o cérebro entrar em modo automático. E quando isso acontece, ele começa a se apagar aos poucos, sem avisar. Mas aqui vai a boa notícia: pequenas mudanças fazem toda a diferença. Nos próximos capítulos,
você vai descobrir como a curiosidade pode reacender sua mente, como o corpo ajuda o cérebro, como o sono, a comida, os amigos e os jogos podem se tornar aliados da sua memória. Porque sim, mesmo depois dos 70, a sua mente ainda tem muito que viver. Você se lembra da última vez em que fez algo pela primeira vez? Talvez um prato diferente, uma palavra em outro idioma, uma música nova que te fez sorrir sem saber por quê. E se faz tempo, talvez o seu cérebro esteja com sede de novidade. E a verdade é que a curiosidade é um dos melhores remédios para manter a mente jovem. Dona Celeste, 76 anos, descobriu isso por acaso. Tudo começou quando o neto mostrou uma foto da Lua e ela perguntou por que ela muda de forma. Desde aquele dia, ela começou a estudar astronomia. Sim, estrelas, planetas, buracos negros. Hoje assiste a vídeos no YouTube, anota tudo num caderninho e até comprou um binóculo. Resultado: a memória está mais forte, a atenção voltou. E o mais bonito, ela se sente viva outra vez. A ciência tem um nome bonito para isso: neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de criar novas conexões mesmo com a idade avançada. E adivinha, essa capacidade continua viva aos 70, 80, 90 anos, ou mais. Mas para isso, ele precisa ser desafiado, estimulado, provocado. Você não precisa fazer faculdade, nem grandes cursos. Pode começar com pequenos gestos. Aprenda 3 palavras novas por semana. Tente escrever com a mão oposta. Leia sobre um assunto que nunca explorou, como jardinagem japonesa ou história dos castelos. Toque um instrumento simples. Ou apenas pergunte mais, como uma criança curiosa. Quando você se desafia, o cérebro se acende, novas regiões se ativam, a memória se fortalece e o coração muitas vezes se enche de alegria. O mais bonito: tudo isso é divertido. A curiosidade traz leveza, abre janelas que estavam fechadas, traz de volta a vontade de viver com um brilho nos olhos. Então diga para você mesmo: o que eu posso aprender hoje só por prazer? Existe um remédio poderoso, ele não tem bula, não precisa de receita. E, o melhor de tudo, não custa nada. O nome dele: conexão. Conversar, rir, contar histórias, escutar alguém com atenção. Tudo isso ativa o cérebro mais do que você imagina. Mas com o tempo, muita gente esquece disso. Vai se afastando, vai se calando e, sem perceber o silêncio, começa a fazer barulho dentro da cabeça. Na cidade de Aveiro, um grupo de senhoras criou o Clube da Memória. Toda terça-feira, elas se reúnem numa pequena biblioteca comunitária, tomam chá, fazem palavras cruzadas, contam histórias e dão muita risada. Dona Odete, a mais animada do grupo, tem 81 anos. Ela costuma dizer: a gente vem aqui mais para exercitar o cérebro do que os músculos, mas saímos com os 2 renovados. E ela tem razão. A ciência comprova: quem mantém laços sociais fortes tem menor risco de desenvolver demência. Por quê? Porque conversar é um exercício completo. Ouvir, pensar, lembrar, responder, tudo ao mesmo tempo. Por outro lado, o isolamento é um perigo, mesmo quando silencioso, mesmo quando disfarçado. A solidão afeta o sono, aumenta o estresse e deixa o cérebro mais lento. Mas calma. Você não precisa estar rodeado de pessoas o tempo todo. Basta uma troca verdadeira. Um momento com alguém que te escute. Uma ligação que aquece o dia. Aqui vão algumas ideias simples, mas poderosas. Ligue para alguém que você não fala há tempos. Convide um vizinho para um café. Escreva uma carta. Ou mande um áudio para seus netos. Participe de um grupo da igreja, da praça do centro cultural. Lembre-se, nenhuma idade é tarde para fazer novos amigos.
E mais cada conversa é uma forma de dizer ao seu cérebro: eu ainda estou aqui, presente, vivo, interessado. Então hoje, quem você poderia chamar? Só para conversar, você já ouviu alguém dizer. Depois que comecei a caminhar, minha cabeça ficou mais leve. Isso não é só modo de falar, é ciência, é biologia, é cuidado com a mente, pelo caminho do corpo. Seu Joaquim, de 79 anos, foi ao médico. Pressão alta, pouco ânimo. E uma memória que já não era mais a mesma. A recomendação caminhar todos os dias, nem que fosse só até a esquina. No começo ele foi arrastando os pés, sem vontade, sem pressa. Mas 2 semanas depois, aconteceu algo curioso. Ele começou a dormir melhor, a lembrar nomes com mais facilidade, a escrever de novo seus poemas antigos, disse a filha sorrindo. Minha cabeça parece que tomou banho de cachoeira. E é verdade. Quando o corpo se move, o cérebro ganha vida. A atividade física aumenta o fluxo de sangue no cérebro, leva mais oxigênio, mais nutrientes. Libera substâncias como endorfina e dopamina, que melhoram o humor, reduzem o estresse e protegem os neurônios. Caminhar, dançar, alongar-se, subir escadas, tudo isso ajuda a clarear a mente e principalmente a mantê-la ativa. Um estudo publicado na revista Neurology mostrou idosos que fazem exercícios regulares têm até 40% menos risco de desenvolver Alzheimer. E o melhor, você não precisa ir para a academia, nem usar roupa de ginástica. Basta escolher o que combina com você. Caminhadas leves de 20 a 30 minutos, dança de salão forró ou mesmo zumba sênior, alongamentos suaves na varanda, jardinagem, faxina, leve, subir escadas, tudo conta. O mais importante é manter o corpo vivo para manter a mente desperta. Cada passo que você dá é uma forma de dizer: eu ainda escolho me mover e pensar com clareza. Então, que tal amanhã dar uma voltinha pela rua e, quem sabe, depois da rua vem o parque. Você já teve aquela sensação de tentar lembrar alguma coisa, mas a cabeça parece embaçada. E aí, depois de uma boa noite de sono, a resposta simplesmente aparece. Isso não é mágica. É o cérebro fazendo o que sabe fazer de melhor: organizar, limpar, renovar. Durante o sono, o cérebro trabalha em silêncio. Ele classifica memórias, joga fora o que não importa e fortalece tudo o que você aprendeu. É como uma faxina noturna, discreta, mas essencial. Dona Beatriz, de 82 anos, passava noites em claro assistindo TV. Dizia que o sono vinha tarde e que os programas da madrugada eram sua companhia. Mas durante o dia, ela andava confusa, esquecia nomes, trocava os horários dos remédios e não conseguia se concentrar nem em uma simples receita de bolo. Foi então que a filha propôs um desafio simples: desligar a televisão 1 hora antes de dormir, tomar um chá de camomila, ouvir uma música tranquila e tentar manter o mesmo horário de dormir todos os dias. 3 semanas depois, Dona Beatriz estava diferente, mais lúcida, mais sorridente. E o mais bonito, mais presente. Dormir bem não é luxo, é cuidado com a memória, com o humor, com a mente. À medida que envelhecemos, o sono pode ficar mais leve, mas isso não quer dizer que ele deva ser pior. Veja algumas atitudes que ajudam e muito. Tenha um horário fixo para dormir e acordar. Evite telas e luz forte antes de deitar. Faça refeições leves à noite. Crie um ritual: banho morno. Silêncio, leitura leve. Cochilos. Sim, mas curtos. No máximo 30 minutos. Lembre-se, um cérebro descansado é um cérebro mais claro, mais calmo, mais forte. Então hoje à noite, ao deitar-se, não leve só o cansaço.
Leve também a consciência de que você está cuidando da sua mente enquanto dorme. Você já teve a sensação de que em alguns dias a cabeça está mais leve, aí tudo parece mais claro, e em outros dias mesmo, sem grandes preocupações, parece que a mente está embaraçada, como se faltasse energia. Pois é, muitas vezes a diferença começa no prato. O que você come alimenta ou intoxica o seu cérebro. Seu Armando, de 77 anos, aprendeu isso na prática. Sempre gostou de boa comida, mas nunca pensou que ela teria ligação direta com a memória. Depois que começou a incluir mais peixes, frutas vermelhas e azeite de oliva nas refeições, ele sentiu algo mudar. Começou a lembrar nomes com mais facilidade. Voltou a contar piadas antigas. Até os versículos da Bíblia vieram mais rápido à mente. E disse: nunca pensei que uma salada fosse me devolver tanta coisa. E não é exagero, a ciência confirma. O cérebro é feito em grande parte de gordura boa e precisa do combustível certo para funcionar. Veja alguns alimentos que são verdadeiros amigos da sua mente. Frutas vermelhas como mirtilo, amora, morango. Cheias de antioxidantes, ajudam a combater o envelhecimento do cérebro. Peixes ricos em ômega 3, atum, sardinha, salmão. Melhoram a comunicação entre os neurônios. Protegem contra a perda de memória. Verduras de folhas escuras, couve, espinafre, brócolis, fontes de ácido fólico, ferro e vitaminas importantes. Nozes e sementes, linhaça, chia, castanhas. Ajudam na concentração e na fluidez do pensamento. Azeite de oliva extra virgem. Um verdadeiro protetor do cérebro. Melhora a função cognitiva. Chá verde e cúrcuma, açafrão da terra. Reduzem inflamações, ajudam a manter o cérebro ativo e alerta. E claro, também é importante evitar os vilões silenciosos, açúcar refinado em excesso, frituras e comidas ultraprocessadas, bebidas alcoólicas em grande quantidade. Lembre-se, o que vai ao seu prato vai direto para o seu cérebro. E o mais bonito, cuidar da alimentação pode ser um ato de carinho com você mesmo, com quem você ama. Cozinhar com calma, montar pratos coloridos, comer devagar, sentindo o sabor e o valor de cada alimento. Isso tudo também é memória, também é vida. Então pergunte-se hoje o que você pode colocar no seu prato que também alimente sua mente. Você pode estar fazendo tudo certo, comendo bem, dormindo melhor, fazendo exercícios e ainda assim sentindo que a mente está mais lenta. O motivo pode estar escondido, silencioso, agindo por trás da cortina do dia a dia. Sim, existem vilões invisíveis que afetam diretamente o funcionamento do seu cérebro. E hoje vamos revelar 4 deles. Raal, Hiu, Vaua, Kiu, Gao 1. Isolamento social. A solidão não machuca só o coração, ela também enfraquece o cérebro. Estudos mostram que o isolamento prolongado pode ser tão prejudicial quanto fumar. Sem conversa, sem troca, sem calor humano, o cérebro entra em modo de economia e começa a apagar luzes internas. Seu Paulo, de 80 anos, passou meses sem sair de casa. Depois de uma queda, teve medo de tudo. Ficava calado, esquecido, cansado. Até que o neto apareceu com um convite simples: plantar flores juntos no quintal. 2 semanas depois, o sorriso voltou. E a memória também. 2. Álcool em excesso. Uma taça de vinho, de vez em quando, pode até fazer bem. Mas, quando o consumo é diário ou sem controle, os danos são reais. O álcool afeta o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e pela orientação. Se for beber, que seja com moderação.
e sempre intercalando com água. 3. Estresse crônico. Viver sob tensão constante libera cortisol, o hormônio do estresse. Ele até ajuda em situações de emergência, mas em excesso danifica neurônios e enfraquece a memória. Pequenas pausas ao longo do dia fazem diferença. Respire fundo. Ouça uma música suave, caminhe devagar ou apenas sente-se na sombra e deixe o mundo passar. 4. Fake news e excesso de informação. Ler o tempo todo, receber mensagens negativas ou se perder em notícias falsas. Tudo isso causa ansiedade, confusão e cansaço mental. O cérebro precisa de informação, mas acima de tudo, de informação de qualidade. Escolha uma ou duas fontes confiáveis. Limite seu tempo de tela. E quando algo te causar dúvida, pergunte, cheque, respire. Proteger sua mente também é aprender a dizer não. Não ao excesso, não ao ruído, não ao que intoxica, mesmo que venha disfarçado. Então agora, pense com carinho qual desses vilões pode estar rondando a sua vida. Em silêncio. Se o corpo precisa de movimento, o cérebro também. E a boa notícia é que você não precisa ir longe para manter sua mente ativa. Basta desafiar o cérebro todos os dias, mesmo que por alguns minutos. Dona Marina, de 75 anos, dizia: "Nunca fui boa com números, mas um dia resolveu tentar o sudoku. Começou devagar, errava bastante, mas insistiu. 2 semanas depois, já resolvia o jogo sozinha. E de quebra, começou a lembrar mais rápido do que precisava comprar no mercado. Ela ri e diz: é como se o cérebro tivesse acordado. E, de fato, acordou. A ciência mostra que estimular o raciocínio todos os dias melhora a memória, a concentração e até o humor. Aqui vão algumas ideias simples e poderosas. Leitura diária, mesmo que por 10 minutos. Pode ser um livro, um jornal, uma poesia. Se puder, leia em voz alta, isso ativa ainda mais regiões do cérebro. Jogos de lógica e palavras. Palavras cruzadas, caça-palavras, dominó, baralho, sudoku. O importante é se divertir enquanto pensa. Escrever à mão, cartas diários. Lista de receitas, memórias. Escrever ativa a memória de forma profunda. Ouvir músicas antigas e cantarolar. Estimula a lembrança emocional e ainda traz bem-estar imediato. Mudar a rotina, mesmo que um pouco. Trocar o caminho até o mercado, usar a mão oposta para escovar os dentes, fazer algo de um jeito diferente. E sabe o melhor. Tudo isso pode e deve ser leve. Não é sobre estudar muito, nem virar especialista. É sobre manter o cérebro em movimento, com alegria, com curiosidade, com vontade de viver mais e melhor. Se puder fazer isso em companhia, melhor ainda, jogar com um amigo, ler com os netos ou simplesmente contar histórias em voz alta. Tudo isso é exercício e também é afeto. Então hoje, antes de dormir, que tal um pequeno desafio? Uma palavra nova, um jogo diferente, um parágrafo escrito à mão, só por hoje, só por você. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você ainda vive um desejo bonito, o de continuar presente, lúcido, vivo. Você já viu que é possível, que não precisa ser difícil e que nunca é tarde para começar. Aos 70, aos 80, aos 90, a mente não se aposenta. Ela quer ser usada, quer ser provocada, quer sonhar de novo. Sim, o tempo passa, o corpo muda, algumas palavras escapam e outras demoram mais para chegar. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: a vontade de viver com clareza, com alegria, com dignidade. Você já aprendeu que estimular a mente vale mais do que remédio. Conversar,
é tão importante quanto caminhar. Dormir bem pode salvar memórias. Comer certo alimenta pensamentos. Jogar, rir e aprender rejuvenesce por dentro. E que até o silêncio pode ser perigoso se vier acompanhado da solidão. Tudo isso você já sabe. Agora falta apenas uma coisa escolher. Sim, escolher. Escolher se permitir. Escolher fazer diferente. Escolher cuidar da sua mente como quem cuida de um jardim antigo, cheio de história, mas pronto para florescer de novo. E não precisa ser tudo de uma vez. Basta um pequeno passo. Hoje, agora mesmo, o que você pode fazer por você? Ligar para alguém, caminhar até o sol, bater no rosto, tentar um jogo novo, anotar uma lembrança boa num caderno antigo. Você não precisa provar nada a ninguém, só lembrar a si mesmo todos os dias. Eu ainda tenho muito o que viver e quero viver bem. Se esse texto te tocou, compartilhe com um amigo, com uma neta, com alguém que também mereça viver com a mente acordada. Afinal, espalhar esperança também é um exercício de memória e de amor.